Vamos lá. Que interessante aquela mensagem que você trouxe lá no início, né? A árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá fruto mau. Eu fiquei pensando nisso aqui sentado e me veio à mente, o Espírito Santo colocou no meu coração, que nós não podemos dar aquilo que nós não somos. Se você é ruim, você vai dar coisas ruins. Se você é bom, você vai dar coisas boas. Então ninguém dá aquilo que não tem, né? Nós só podemos dar aquilo que nós temos e aquilo que nós somos. Então é muito fácil então reconhecer que tipo de árvore você é. É só ver o teu fruto, né? Porque não há como, não há uma forma da árvore má dar fruto bom, nem da árvore boa dar frutos ruins. Então é muito fácil reconhecer. Então fica atento, fica ligado, né? Para que você também não seja enganado por aqueles gordos vestidos de pastores. É isso que o irmão viu aqui no início. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos orar para o nosso irmão, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, nós queremos apresentar aqui a vida do teu filho. E pedir, meu Deus, que o Senhor envie lá do alto sobre ele toda a sabedoria. Envie sobre ele o teu Espírito, meu Deus. E dê a ele toda a autoridade para que ele possa ministrar a tua palavra nesta noite aos nossos corações. Meu Deus, seja com ele, meu Pai amado, no nome de Jesus Cristo, para que nada que tu revelou a ele lá no oculto, meu Deus, se perca, mas que tudo seja trazido para a tua igreja, meu Deus, para que a tua igreja seja abençoada por esta palavra, no nome de Jesus. Nós oramos, amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Amém, irmãos? Pode se sentar. Irmãos, eu queria saudar cada um dos irmãos aqui que está presente, com a parte do Senhor, tá? A questão que eu falei, não tive a oportunidade de falar. Muito me alegro de estar com os irmãos aqui nessa noite, mais uma vez. E a palavra que eu vou trazer essa noite não são muitas vezes que eu venho trazer a palavra aqui, né? Desde domingo, né? Até de quarta-feira também, trazer a palavra principal, né? Mas de vez em quando, né, a gente traz, né? E é algo que assim, a gente sente que é para trazer para a igreja, né? Vamos dizer que é uma impressão lá no teu espírito, né? Você lê e você já conecta com a igreja, diferentemente de outras vezes que você lê e aquilo ali, meio que de forma individual, é para você, né? Mas muitas das vezes é para você e para a igreja, né? O Espírito Santo ele te incomoda para você compartilhar com a igreja. E essa é uma dessas palavras que aconteceu comigo, né? E a palavra que eu vou trazer para a igreja nessa noite é uma palavra que muitas pessoas já devem ter ouvido falar sobre ela, sobre essa passagem, né? Mas como a palavra de Deus se renova, né? Fique atento, porque Deus pode falar de forma diferente com você daquela outra vez que você ouviu, né? E quem não ouviu, fica atento também, né? Deus vai falar com você também. Tá bom? Então vamos lá, João, capítulo 1. Esse trecho da palavra de Deus que nós vamos ler do início do ministério de Jesus, né? Onde os apóstolos estão sendo convocados, né? Para compor ali os 12, né? Apóstolos. E nós vamos ler ali daquele momento ali onde, depois de chamar, onde Jesus chama Filipe, né, no versículo 43. Vamos ler até o 51. No dia seguinte, João 43. No dia seguinte,
que Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: o que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Só até isso, amado. Para começar, eu queria deixar bem claro aqui, amado, que essa palavra que a gente vai compartilhar hoje não é para quem está lá fora, não, tá? É para a gente mesmo, para quem está aqui dentro. Então, né, essa palavra Deus preparou para nós que estamos aqui nessa noite. E para esclarecer aqui, Natanael é o mesmo Bartolomeu, tá? Porque lá na frente você pode olhar, em algum outro evangelho está Bartolomeu em vez de Natanael, mas são as mesmas pessoas. A primeira coisa que eu tiro aqui desse trecho da palavra que nós lemos, uma conclusão que a gente chega, e isso é uma coisa que tem sido dita com muita frequência aqui nessa igreja, o nosso pastor insiste muito nisso, é que quem encontrou Jesus não pode ficar calado. Porque esse encontro, amado, é tão maravilhoso para as nossas vidas, né? Que a gente precisa compartilhar para que outras pessoas também tenham esse encontro. Nós vemos aqui, no versículo 41, bota lá, por favor. No 41, começa assim: este chamou primeiro a seu irmão, Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Então André chamou a Simão, Pedro. Depois, no versículo 43, Jesus chama o próprio Filipe, né? Depois Filipe é chamado pelo próprio Cristo. Depois no 43, Filipe chama Natanael. Nós podemos ver outros exemplos aqui na Bíblia, de pessoas que, depois de ter esse encontro com Jesus, não conseguiram ficar caladas. Precisavam falar desse encontro e convidar outras pessoas a terem. Atos 4:20. Capítulo 4, versículo 20. Nós vemos aqui o apóstolo Pedro e o apóstolo João diante do Sinédrio. Diante do Sinédrio, né? E eles estão falando para ele não falar, para de falar desse Jesus aí que vocês estão falando, não vocês vão ser presos. Aí Pedro vai e fala: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ou seja, essa experiência que ele tem tido com Jesus, ele não pode, né, deixar de falar dela, porque são experiências muito marcantes, né? O que ele encontrou em Cristo foi algo transformador para a vida dele. Então, ele não podia deixar de falar disso. Em João 4, no versículo 28, nós vemos aquela mulher de Samaria, né, que depois de ter um encontro com Jesus ali no poço de Jacó, no poço de Jacó, né, no versículo 28, ela, depois de ter tido uma conversa com Jesus ter se revelado para ela ali, ela diz, né, a escritura diz, né, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens,
29. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então nós vemos que essa mulher larga ali o lugar onde ela estava, conversando com Jesus, e sai para uma cidade para falar que tinha encontrado Jesus. Então, isso é uma mensagem importante para a gente, irmão. Que a gente precisa falar de Cristo quando encontramos Ele. Encontrou Jesus? Fala de Jesus. Mesmo que você não tenha muita oportunidade de falar, né? Vamos dizer assim, falar com os seus lábios, pegar uma situação, chegar numa pessoa e falar de Cristo assim tão abertamente, que às vezes, né, algumas pessoas não dão muita abertura para a gente falar, né, mas que com o nosso modo de viver, né, a gente possa estar pregando esse encontro que nós tivemos com Jesus, porque Ele transformando as nossas vidas, essa transformação vai ser visível a outras pessoas e elas vão, pela nossa vida, elas vão entender ali, elas vão reconhecer que você encontrou Jesus. Isso pode atraí-las para esse encontro também. A água viva, né, que jorra dentro de nós, precisa chegar até essas outras pessoas. E logo após Filipe, né, revelar que encontrou Jesus, Natanael faz uma pergunta que, resumindo, eu descreveria desse jeito. A pergunta está no versículo 46. Natanael faz a pergunta, né? Pode vir alguma coisa de Nazaré? Porque quando ele diz que achamos o Cristo, né, a quem Moisés falou, é Jesus de Nazaré. Então ele está entendendo ali que Jesus é de Nazaré. Então, ele, na meu modo de pensar, ele pensou assim: o que tem de bom em seguir Jesus? Porque ele está chamando, né? Ó, a gente encontrou Jesus, vamos seguir ele. Mas essa pergunta aqui que Natanael faz, resumindo, eu entendi ela desse jeito. Por quê? Porque na cabeça de Natanael, se de Nazaré não sai nada que preste, que a cidade aqui, pelo modo de ele falar, é uma cidade não vista com bons olhos, o que teria de bom alguém que saiu de lá? Né? Um certo preconceito ali de Natanael com o pessoal, né? As pessoas que moram em Nazaré e nasceram em Nazaré. E abrir um parêntese rapidinho, né? A gente viu um preconceito aqui, né? De algo, um julgamento feito pelo lugar onde a pessoa nasceu, né? E isso a gente pode tirar para as nossas vidas, né? Que às vezes a gente acha que o lugar onde a gente nasceu não é muito legal, a gente fica, sei lá, às vezes esse peso nas nossas costas, né? Ou então às vezes, né, como ele diz aqui, ó, filho de José, Jesus de Nazaré, filho de José. De uma certa maneira, pode ser que Natanael também esteja falando assim, pô, filho do carpinteiro, né? Mas não é o lugar que você nasceu e nem os seus pais, né? Nem quem são os seus pais que vai definir, né, a sua vida, mas sim, acho que o propósito que Deus tem para a tua vida. Jesus era de Nazaré, ele nasceu em Belém, mas foi para Nazaré, né? E era filho do carpinteiro, mas tinha um propósito de Deus na vida dele. E ele cumpriu esse propósito. Então, o importante é que nós venhamos a cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas, independente de onde nascemos e quem são os nossos pais. E tem muitas pessoas, né, que podem se fazer essa mesma pergunta, né, quando ouvem um chamado para seguir Jesus, né? Mesmo que muitas delas não verbalizem, né, não expressem, não sejam tão claros, né? Mas muitas pessoas, quando a gente fala sobre seguir a Cristo, elas também podem fazer essa pergunta: mas o que tem de bom? O que tem de bom em seguir a Cristo? Porque muitos vão pensar: mas a vida que eu levo sem seguir Jesus é melhor. Porque bom é não ter que seguir a palavra de Deus,
liberdade mesmo, né? Mesmo sabendo que está errado, que é pecado. Mas bom é isso. Viver debaixo de regras, né? Debaixo de princípios que a Bíblia tem, acho que não vai ser bom para mim não. Eu não vejo muita vantagem de seguir Jesus não. Acho que muitas pessoas pensam assim. Preferem viver ali naquela prisão, né? Porque a liberdade só há em Cristo. Quando não estamos em Cristo, nós estamos aprisionados na nossa carne, né? Nos nossos desejos, e a gente acha que está livre. Ah, mas eu faço o que eu quiser. Não, você não faz o que você quer, você faz o que a sua carne quer. E isso não é agradável diante do nosso Deus. Porque se vivemos na carne, né? Como diz lá em Romanos, né? Legal. Mas sabemos que, de acordo com a palavra de Deus, esse não é um estilo de vida agradável a Deus, né? Porque o Filho que Ele enviou para morrer por nós não faz parte da nossa vida. Porque a vida que Deus quer que a gente tenha, que é agradável aos olhos dele, é a vida onde o Filho dele, Ele enviou para morrer por nós, ela é a nossa vida. Ela é a nossa vida. Porque Ele estando em nós, Ele passa a ser a nossa vida. Porque o morrer é ganho e viver é Cristo, né? Como Paulo diz. Então viver para nós é Cristo. Né? Então Deus vai se agradar de você, vai se agradar do seu estilo de vida quando Cristo estiver em vós. Mas Natanael deixa um exemplo para aqueles que têm dúvida se seguir Jesus é bom ou é ruim. Ele toma uma decisão e vai. Ele vai no Filipe. Ele faz a pergunta: mas tem uma coisa boa em Nazaré? Aí Filipe fala: vem ver. Ele vai. Né? No versículo 47, ele fala assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele. Quer dizer, Jesus está vendo Natanael vir. Interessante que mesmo um pouco cético, né, como eu disse aqui, mesmo tendo dúvidas de que fazer aquilo seria bom para ele, ele vai. Porque a partir do momento que nós aceitamos esse chamado, né, a nossa fé vai crescendo. Quer dizer, daquele momento ali de descrença dele, quando ele vai ter esse encontro com Jesus, ele aceita esse chamado de Filipe, vai seguir. Nós vemos na trajetória de Natanael que a fé dele vai crescendo, né? Na proporção em que ele vai experimentando o Senhor, que ele vai conhecendo a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Se você for ver os evangelhos, Natanael foi até o final com Cristo, né? E a gente vai vendo que ele vai crescendo na fé, ele vai sendo um instrumento, né, de Deus ali, naquela formação daquele ministério de Jesus, ali naquele ministério de Jesus. Ele é um daqueles que vai ser enviado para pregar o evangelho em outras cidades, né? Então nós vemos que Natanael, naquele momento onde ele tinha pouca fé no que era seguir Jesus, ele vai crescendo. E na medida que ele vai experimentando da presença do Senhor Jesus, quando ele vai caminhando com Cristo, a fé dele vai aumentando. A partir do momento que ele vai conhecendo as palavras de Jesus, a palavra de Deus, né, ele vai crescendo naquela fé dele, né, e daquele homem cético que ele era, assim que recebeu o chamado, ele se tornou, né, um grande homem de fé, né, servo de Jesus, apóstolo de Cristo, né, que foi importante no ministério de Jesus. Porque, amado, a gente tem que experimentar o Senhor. Coloca no Salmo 34 aí, por favor, no versículo 8. A gente precisa experimentar da presença do Senhor, a gente precisa conviver com Jesus. Não como Natanael conviveu
carne e osso, mas em espírito. Nós precisamos conviver com o Senhor e provar dele, como o salmista diz. Provar e ver que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Né? Se você confiar naquilo que ele diz, que é o caminho, que é a verdade e a vida, que ele mesmo diz, se você confiar nisso e provar nele, né, você vai ver que ele é bom, né, que ele é o caminho. Você não vai precisar de mais nenhuma outra coisa, né? Nenhuma outra coisa você vai considerar como boa ou melhor que Jesus, como Paulo diz, né? Quando eu conheci Jesus, tudo aquilo que eu considerava bom, eu considerei como esterco pelo conhecimento de Cristo. Então, quando você conhece, você experimenta a presença do Senhor, você começa a mudar os seus valores. Você vai ver que aquilo é bom, segui-lo, como fizeram os apóstolos. E assim, e como foi com Natanael, que é o nosso personagem principal aqui nessa noite. E Natanael, né, quando chega à presença de Jesus, ele recebe um elogio de Jesus. Porque quando ele fala lá no versículo 47, eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo, dolo significa falsidade. Então Jesus está falando que Natanael é um israelita, vamos dizer assim, raiz, descendente de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Vamos contar um pouco dessa história aí. Jacó é o neto de Abraão, né, filho de Isaac. Jacó quer dizer enganador. Então Jacó tinha essa natureza enganadora, né? Ele enganou o seu irmão, buscando a primogenitura, né? Então ele tinha aquele rótulo de enganador. Mas quando ele tem um encontro com Deus, em Betel? Lá em Betel, ele tem uma visão no vale, né? Vale de Betel, né? Que ele tem aquele Vale do Jabó, Vale do Jabó. Chama de Betel, isso, confio. Quando ele tem aquela visão ali, eu acho que é lá que ele briga com o anjo, né? E ele tem o seu nome mudado. Deus muda o nome dele. De Jacó, quer dizer enganador, vai para Israel. Porque Deus estava mudando a natureza dele. Então, quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, né? Como nós dizemos aqui, ele muda a sua natureza. E onde há engano, agora vai ter. Onde havia uma vida de engano, porque ele, como o próprio nome dele diz, ele era um enganador, agora ele vai ter uma vida, né, alinhada com a vontade de Deus. Vai ter uma vida correta e reta diante do Senhor. E assim foi. Jacó foi um novo homem depois daquele momento. Depois daquele momento ali, aquele encontro com Deus, né? Representado ali por aquele anjo, né? E o que tem a ver com o que Jesus diz de Natanael, né? E quando nós decidimos seguir a Jesus, nós vamos até o encontro dele, né? O foco de Jesus é trazer uma nova natureza sobre nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele poderia falar assim: eis aqui alguém que tem pouca fé, que não acreditou que eu era o Cristo. Mas não, ele fala: eis aqui um verdadeiro israelita. Ele está trazendo à memória, né, essa natureza, nova natureza de Jacó, né? Depois daquele encontro, porque quando ele fala verdadeiro israelita vem de Israel vem de Jacó, né? Então Jesus está focando nessa nova natureza que ele vai querer implementar em você, a partir do momento que você encontra com ele. Por isso, né, que ele derramou do sangue dele naquela cruz, né, para nos purificar de todo o pecado, e pela sua graça nós vivemos uma vida de obediência alinhada aos princípios de Deus. Assim como Jacó, depois daquele encontro, daquela mudança de natureza, de identidade, ele foi uma nova pessoa. Assim Jesus, no momento que você encontrar com ele quer transformar a sua vida. Ele quer te dar uma nova identidade, onde você vai ser um vaso de honra para Deus,
né, onde aquelas suas velhas práticas, você muitas das vezes não tem força para deixar, né, em Cristo você vai conseguir. Você vai conseguir ter essa nova natureza que ele dá, que ele gostaria de implementar na sua vida. Porque assim foi a primeira coisa que ele falou para Natanael. Porque o foco dele não é falar, né, dos seus erros, né? Ele dali para frente, naquele momento que você encontrar com ele, o que passou, passou. O seu pecado vai ficar para trás. Você vai ser uma nova criatura. E ele vai te dar uma nova natureza, uma nova identidade. E assim como Jesus fez com Natanael, ele vai se revelar a cada um de nós na nossa intimidade. Nós vamos começar a ver o sobrenatural de Deus quando tivermos esse encontro com Jesus. Nós vemos aqui que no versículo 48, Natanael diz assim: de onde me conheces tu? Jesus responde: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Jesus está fazendo uma revelação ali para ele, né? Olha, eu te vi antes que Filipe te chamar, eu já estava te vendo. E quando Jesus fala que viu ele embaixo da figueira, eu vejo aqui algo muito íntimo que ele fazia. Eu acho que Natanael estava fazendo algo ali muito íntimo. Eu acho que ele achava que ninguém estava vendo, mas Jesus estava vendo ele ali embaixo da figueira. Porque pela reação dele, naquele momento ali, né? Ele fala assim, a mesma coisa que eu falasse assim, vamos citar um exemplo aqui para tentar trazer um entendimento. A mesma coisa que eu falo assim: pastor, eu te vi aí no salão do seu Wilson. Poxa, isso é uma coisa fácil de eu ver ele, né? Eu não vou, o pastor não vai achar que eu sou alguém, né, alguém com poderes especiais, porque eu falei que vi ele ali. Mas pela reação de Natanael, né, depois que Jesus fala que viu ele debaixo da figueira, ele fala: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ou seja, ele fica maravilhado com aquela revelação de Jesus, né? E eu entendo, é uma coisa que eu acho agora, falando, que Natanael estava fazendo algo ali, ou ele estava orando debaixo da figueira, sei lá, alguma coisa que só ele sabia. Que só ele sabia. Ele viu ali que Jesus conseguiu, né, revelar para ele ali, e isso fez com que ele reconhecesse Jesus, o Filho de Deus, né, o Rei de Israel. E Natanael declara que Jesus é o Filho de Deus. Vão acontecer coisas conosco, irmão, que depois que aceitamos seguir Jesus, que só Jesus poderia fazer por nós. E quando acontecer isso, nós vamos ter a mesma convicção que Natanael teve, que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Porque vão ter coisas, mano, que a gente vai precisar que aconteça na nossa vida, que é só Jesus que vai fazer. O homem não vai poder fazer, ninguém vai poder fazer, só Jesus. E quando você se aproximar de Jesus, quando você atender ao chamado dele e seguir ele, você vai ver que essas coisas que precisariam acontecer com você, que você achava impossível que alguém fizesse, Jesus fazendo na sua vida, a sua convicção, né, vai aumentar, assim como a de Natanael. Enquanto Natanael fez aquela revelação para ele, sobre ele, Jesus fez aquela revelação sobre Natanael, né? Ele teve aquela convicção de que Jesus era o Rei de Israel e o Filho de Deus. E vão acontecer coisas nas nossas vidas que que só Jesus poderia fazer. E quando acontecer, depois de nós seguirmos ele, nós também vamos
aumentar a nossa convicção. Não é que a gente não tem, mas a nossa fé vai aumentar, porque algo muito íntimo Jesus mexeu na nossa vida, e isso vai cada vez mais nos dar certeza de que Ele é o Filho de Deus, Ele é aquele, né, que Deus enviou para nos reaproximar dele, para nos trazer de novo aquela comunhão perdida lá no Éden, por meio do pecado. E para encerrar, já está quase acabando, vamos dizer assim. Jesus fala que Natanael veria coisas maiores que essa. Ou seja, aquela revelação que Jesus fez, Natanael, Jesus está falando: olha, porque eu te disse que vi debaixo da figueira, você vai crer em mim agora, você vai ter convicção de que eu sou o Filho de Deus. Coisas maiores do que esta você verá. E ele falou que ele veria os céus abertos, né, no versículo 51. Primeiro ele fala no 50, coisas maiores do que estas verá. 51, e disse: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. E é exatamente isso, mano, que nós veremos quando decidimos segui-lo, aceitar o chamado de segui-lo, assim como Natanael aceitou. O céu aberto, porque é através de Jesus que nós vamos ter acesso ao céu, e é por ele que nós vamos desfrutar da eternidade com o nosso Deus, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? E essa é a verdadeira e genuína pregação do Evangelho, porque no início da igreja, depois que Jesus ascende aos céus, depois que os apóstolos continuam aquela obra do Senhor, o ministério do Senhor Jesus, você vê que a pregação deles era essa: era vida eterna, céu, reino eterno. Era essa a pregação. Crê no Senhor Jesus Cristo e você vai para o céu, você vai receber a salvação. Porque hoje a gente vê, né, uma pregação muito rasa, né, falando: não, vem para Jesus que você vai, como o nosso irmão Elton falou ali, você vai trocar de carro, você vai comprar casa, você vai viver uma prosperidade financeira muito grande, né? Seus problemas acabaram, você vai ter mais problema. Quando não é verdade isso. Você vai ter problema sim. Você vai muitas vezes você vai ser excluído porque você segue Jesus de algumas rodas de amigos, né? Então, amado, a pregação genuína do Evangelho, o Evangelho é isso: é a vida eterna através de Jesus Cristo. Aleluia. Através, né? Quando você pela fé se apropria dessa salvação, quando você crê, né, na obra que ele operou naquela cruz, né, entregando o seu corpo, derramando o seu sangue por cada um de nós, você vai ter a vida eterna, que você pode ter ouvido falar pouco dela, mas ela é o principal benefício que Jesus tem para te dar. Não é carro, não é casa, não é prosperidade material, não é uma vida isenta de problemas, não vai ser isso. O que ele tem para te oferecer, o principal é a vida eterna, mas que você já vai começar a desfrutar, né, de muitas bênçãos nessa terra. Você vai. A gente não está aqui também para falar que você vai ter uma vida de sofrimento, que não vai ter nenhum benefício, nenhuma recompensa nessa terra. Vai ter. Você vai ter uma vida transformada, você vai ter uma paz que excede todo o entendimento, você vai ter, né, um consolo do Senhor nas momentos difíceis que você for passar, né? Você vai ter alguém que vai te sustentar pela graça dele, pelo favor. Então, você vai desfrutar de benefícios sim nessa terra,
Mas o benefício principal que você vai ter é a sua vida eterna em Cristo Jesus, lá no reino eterno do Senhor. Então, essa é a pregação genuína do Evangelho, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, segue Ele, atende o chamado dele, que você vai ter a vida eterna em Cristo Jesus. Eu queria que a igreja se levantasse, né, para a gente poder cantar um louvor. Eu não terminei ainda, eu vou deixar para terminar depois do louvor. Amém? Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Aqui estamos, meu Pai querido, na tua presença, Pai. Estamos diante daquele, meu Pai, que a Bíblia diz que tudo pode. A Bíblia diz que é o Deus do impossível, meu Deus amado. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus, diz a tua palavra, meu Deus. Por isso, meu Pai querido, nós cremos que, meu Pai querido, meu Pai querido, quando nós oramos, meu Pai amado, meu Pai querido, coisas tremendas acontecem, meu Pai. Coisas maravilhosas acontecem. Coisas, meu Deus, que talvez nós, meu Deus, não podemos nem imaginar, são geradas no reino do Espírito e são trazidas, meu Pai querido, para nós, meu Pai amado, porque Tu é um Deus misericordioso, Tu é um Deus bondoso, meu Pai, Tu é um Deus que nos ama, Tu é um Deus que perdoa os nossos pecados. A Tua palavra diz, Senhor querido, que se nós confessarmos os nossos pecados, Tu é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não deixa que o diabo te engane nesta noite com acusações falsas. Não deixa que ele te engane, entre na sua mente, no seu coração, dizendo que você não pode falar com Deus, dizendo que você não pode clamar a Deus. Deus está aqui nesta noite para te ouvir. Aleluia. Ele está ouvindo a tua oração aqui nesta noite. Ele está ouvindo o teu clamor. Senhor, no nome de Jesus Cristo, revela isso, Senhor, ao coração dos teus filhos. Que todo engano, que toda acusação de Satanás caia por terra agora. No nome de Jesus Cristo, que haja liberdade em Cristo para entrarmos agora na presença do Pai. Porque o Senhor Jesus, aleluia, Ele trouxe para nós um novo e vivo caminho que nos conduz ao Pai, que nos conduz à salvação. Deus, no nome de Jesus, abençoa os teus servos, Senhor Deus. Entra agora, meu Pai querido, com provisão na vida dos teus filhos. Meu Pai querido, entra com a cura, meu Pai, naqueles que estão necessitando nesta noite. Pai, nós sabemos, Senhor, que muitas pessoas foram curadas quando o seu filho caminhou aqui sobre essa terra. E essa obra não parou, meu Deus, porque Tu enviou os teus discípulos e eles continuaram curando, Senhor amado. E, Senhor querido, os discípulos foram enviando outros e a Tua palavra chegou até nós. E nós cremos que Tu tens poder para tocar em toda a enfermidade nesta noite, Senhor amado, e curar essa enfermidade no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, no nome de Jesus, meu Pai querido, toca, meu Pai querido, aleluia, da planta dos pés ao alto da cabeça, meu Pai, e ministra a cura, Senhor amado, no nome de Jesus, meu Pai amado. Abençoa, meu Pai querido, aleluia, cada uma da vida dos teus filhos que estão aqui, cada lar aqui representado, cada família, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos nesta noite, Pai querido. Aonde, meu Pai, há contenda, aonde há divisão, meu Deus, aonde, meu Pai querido, há conflito, meu Deus, entra agora, Senhor amado, aleluia. Leva paz, meu Pai querido, a esse lar, leva paz a essa casa, leva paz a esse casamento. Ah, meu Pai, no nome de Jesus, coloca perdão nos corações, meu Deus querido, porque se estamos aqui na Tua presença, meu Pai querido, Senhor querido, é para aprender a amar, é para aprender a perdoar. Nos ensina, Espírito Santo, no nome de Jesus. Nós entregamos nas Tuas mãos, Deus, cada uma da necessidade dos Teus servos, e crendo que Tu nos ouves, Senhor, nós Te agradecemos no nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Senta